pandemia do coronavírus fez com que um interesse súbito pelo filme Contágio acabasse surgindo em pleno 2020. A produção foi lançada em 2011, é dirigido por Steven Soderbergh e traz um elenco de indicados e vencedores do Oscar. Mas aqui trocando em miúdos, será que esse filme Contágio é mesmo tão realista como o que a gente está vendo aqui hoje com o Covid-19? Vamos revisitar esse filme lançado em 2011, agora aqui no Cine Nostalgia. Vem? E aí, galerinha, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. A gente tá aqui no meio de uma quarentena, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô na minha casa, super à vontade, como sempre, trabalhando por aqui mesmo, até porque não é bom a gente sair de casa, né? E eu tô a fim de falar com vocês sobre Contágio, porque não sei se vocês sabiam, mas Contágio pulou da posição 270 de filmes mais assistidos da Warner Brothers em 2019 para a segunda posição em março de 2020. Isso graças ao Covid-19. E a produção ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a franquia de Harry Potter, né? Porque vamos combinar que mais forte que o Covid-19 são os fãs de Harry Potter, que são implacáveis e não se cansam nunca dessa franquia. Mas a produção teve um salto gigantesco na busca, principalmente na plataforma da HBO, que é onde o filme está disponível, e a gente viu a produção, que foi lançada em 2011, 9 anos depois, se tornar mais atual do que nunca. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, já chega aqui, ó, já vai seguir no meu canal, assina o canal, bota o sininho pra funcionar também. Não esquece já de deixar aquele like super bacana, um comentário que me ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo com todo mundo também. E ó, vamos continuar com esse bate-papo lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. E em se tratando de Contágio, a produção aqui tem um roteiro que, embora seja muito complexo no seu desenvolvimento, a premissa é muito simples. Um vírus letal está se espalhando ao redor do mundo, causando mortes súbitas em várias pessoas, de maneira inexplicável. E para tentar combater essa futura pandemia, a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos fundamentais ao redor do mundo vão se unir para tentar descobrir o que de fato é esse vírus e, é claro, correr contra o tempo para evitar que mais vidas sejam ceifadas por conta dessa doença tão misteriosa. Parece muito com o plot que a gente está vivendo hoje, né, com essa pandemia do coronavírus. E, gente, honestamente, o que a gente está vendo aqui é exatamente o que acontece no filme Contágio. Na produção, até a forma como a doença é transmitida de uma pessoa para outra é exatamente como acontece com o Covid-19. A taxa de transmissão também, ela segue mais ou menos os mesmos parâmetros do que a gente vê aqui no caso do Covid-19. E nós também vemos que tudo está acontecendo de forma extremamente rápida, com mortes que muitas vezes acabam sendo inexplicáveis, embora aqui o nível de complexidade da doença, graças a Deus, é menos severo do que aquele que a gente vê em Contágio. Até porque, se você não se lembra, as mortes são até um pouco mais dramáticas e realistas mesmo. A gente vê muitas das vítimas tendo quase ataques epiléticos no chão, elas acabam não apenas muitas vezes engasgando com sua própria saliva, é uma coisa horrorosa, as mortes são bem viscerais e a gente tem visto que as consequências da doença, do vírus que nós temos em Contágio, elas são um pouquinho mais drásticas, mais catastróficas e mais caóticas do que a gente tem visto aqui no Covid-19. É claro que isso de forma alguma minimiza a gravidade do vírus com o qual nós estamos lidando nesse exato momento, mas eu tô só fazendo esse paralelo com vocês, para vocês entenderem quais são as diferenças que nós temos entre a produção e a vida real e também, é claro, quais são as semelhanças. A produção foi roteirizada por Scott Z. Burns, que é um roteirista excepcional. Ele também é o mesmo responsável pela direção do filme O Relatório, que é uma produção que foi lançada no Festival de Sundance em 2019. Eu tive a oportunidade de conferir esse filme lá no festival. Ele também roteirizou o filme The Informant, que em português foi traduzido para O Desinformante. A produção foi roteirizada por ele, pelo Z. Burns, e o Soderbergh, que é o seu parceiro de trabalho aqui no Contágio,
assina a direção desse filme. E aqui nesse filme a gente tem um relato que ele é bem clínico e ele tenta seguir ao máximo o viés científico justamente para dar veracidade para os fatos que estão sendo narrados e até mesmo para criar essa sensação de alerta na audiência quando ela está assistindo o filme. Para quem tem toque de limpeza, assistir um filme como Contágio, ele é assim, o gatilho do século, né? Porque você sai do filme realmente assim, chocado, perplexo com o que você viu e fica até um pouquinho neurótico em relação a como a gente lida com as coisas, né? Porque o filme, até a direção do Soderbergh, ela é muito categórica em mostrar como pequenas coisas do dia a dia são cruciais para fazer com que um vírus desse tipo acabe se espalhando de forma tão caótica e catastrófica. Então, quando eu assisti o filme, eu acabei ficando muito ligada nessa situação, acabei ficando muito alerta em relação a isso. E eu confesso que foi nesse filme que comecei a ter nojinho de maçaneta. Gente, eu admito aqui que eu tenho nojinho de maçaneta. Eu sempre pego na maçaneta com a roupa ou com uma toalhinha. Eu evito pegar maçaneta, principalmente de banheiros públicos. E aí, ó, pelo menos hoje essa situação acabou sendo útil pra mim. Falando até mesmo da direção do Soderbergh, a gente vê algumas coisas que são bem legais, que ajudam a compor a narrativa sem o uso excessivo de diálogos. Logo no começo do filme, a gente vê que a câmera, ela sempre passeia por esses lugares clínicos, onde o vírus pode ser transmitido de maneira tão imperceptível e tão notável pela população. São coisas que, como eu falei pra vocês ali atrás, passam pela nossa frente assim, sem a gente sequer ficar atento. Como é o caso de você, às vezes, dividir um copo de suco, um copo de alguma bebida com outra pessoa, ou de você pegar em algum produto que está à exposição para várias outras pessoas, não ter essa noção de que você deveria higienizar sua mão logo em seguida, e depois de pegar nesse produto que está à disposição de todos, você vai lá e mete a mão na cara, coça o nariz, ou põe a mão na boca, ou coça os olhos. E o filme faz uma direção que explora muito isso. Pega justamente essas pequenas coisas que a gente não costuma notar e traz um holofote gigantesco para elas, fazendo com que os nossos olhos comecem a ficar cada vez mais atentos a essas pequenezas que a gente acaba deixando passar despercebido no nosso dia a dia e, é claro, na nossa rotina. Mas eu me lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, a gente vai vendo a câmera passear por aspectos como uma latinha de algo que você estava bebendo, um aparelho celular, uma maçaneta, um potinho onde tem amendoim, que é muito comum você encontrar isso em bares e outros pubs aí que não costumam servir tantas refeições, mas sempre servem tiragostos e tal. E quando você está assistindo o filme, você ainda está um pouquinho distraído e você está tentando compreender qual é a percepção narrativa do diretor e até mesmo qual que é a abordagem, não apenas de angulação de câmera, como até mesmo a abordagem narrativa que ele pretende dar por meio da direção de fotografia e até mesmo por meio do seu olhar técnico. E conforme a gente vai assistindo a produção, isso vai ficando cada vez mais nítido. E eu sei que eu, como uma jornalista que é dessa área, eu tenho essa ótica um pouquinho mais apurada, mas qualquer pessoa, quando está assistindo esse filme, começa a perceber que existe uma espécie de padrão na direção do Soderbergh no filme Contágio. Mas conforme a gente vai vendo essa mesma didática sendo repetida até o final do filme, você consegue juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, compreendendo de forma muito mais poética e simbólica o que, se ele fosse falar unicamente em diálogos, talvez nós não absorveríamos com tanta profundidade e tanto impacto assim. Essa é uma das coisas que faz com que o filme se torne uma experiência tão realista, porque ele atrai os nossos olhos para coisas que na vida real a gente nunca olhou tanto assim. E hoje, em meio ao Covid-19, a gente para assistir Contágio de novo e a gente fica tão perplexo como nós estamos hoje diante desse cenário mundial em que a gente está vivendo. E no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo em virtude da pandemia do coronavírus, é claro que todo mundo aqui nesse período de reclusão social acaba ficando com os seus ânimos e até mesmo as suas emoções um pouquinho mais à flor da pele. E até para te ajudar a lidar com esse período tão delicado, eu queria oferecer para vocês aqui um livro que tem me ajudado muito. Como eu sofro de ansiedade crônica, como eu já comentei com vocês em um vídeo em que eu expliquei sobre filmes que foram gatilhos pra mim, ó, vai aparecer um stickerzinho aqui na tela pra você depois ser direcionado para esse vídeo. Eu queria indicar pra vocês, ó, esse livro aqui que é o Fale a Verdade Consigo Mesmo.
que é um livro que foi escrito por 2 psicólogos conceituados dos Estados Unidos, que é o William Backus e a Mary Chapin. E esse livro aqui, ó, ele vai ajudar você não apenas a confrontar os seus pensamentos, mas também a colocar as suas ideias, as suas emoções e os seus comportamentos em ordem, fazendo com que você não apenas aprenda a lidar com os seus sentimentos, como também te ajuda a entender como você pode se portar diante das situações que podem acabar se tornando uma espécie de gatilho na sua vida. Eu amo esse livro porque para mim ele é um livro de cabeceira, como eu já comentei aqui em outros vídeos. Ele tem várias anotações minhas, eu leio esse livro aqui várias vezes, porque ele não é apenas um livro atemporal, como ele é um livro que é indicado por psicólogos também. Esse aqui foi indicado pela minha psicóloga e realmente ajuda não apenas a eu organizar as minhas ideias, mas também a organizar os meus pensamentos, a entender quais são os conceitos que eu atribuo a mim e a confrontar os conceitos quando eles estão corretos ou quando eles estão incorretos. Eu acho que Fale a Verdade Consigo Mesmo pode ajudar e muita gente. E se você tá a fim de aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com crises de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças que acometem a nossa alma e o nosso espírito, confira esse livro aqui, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. E se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre o livro, acesse o link e ó, dá lá uma conferida. Eu tenho certeza que assim como ele me ajuda demais, ele também pode ajudar você. A produção ainda traz um elenco que é grandiosíssimo. A gente tem aqui vencedores do Oscar, indicados ao Oscar. Nós temos a Gwyneth Paltrow. Além disso, nós temos a Marion Cotillard, que também é uma vencedora do Oscar. Amo o filme Piaf, Um Hino ao Amor, que é o filme que lhe rendeu a estatueta. Temos também Jude Law aí, Matt Damon, que também é vencedor do Oscar, Lawrence Fishburne, Kate Winslet, temos Bryan Cranston. É uma pancada de atores que já eram muito consagrados na época e que hoje estão mais consagrados ainda, né? É um elenco super de peso, uma produção que a Warner investiu pra caramba também e investiu muito na parte técnica e científica, como eu comentei pra vocês. Em se tratando de blockbusters que exploram catástrofes não apenas naturais, como catástrofes que envolvem aspectos científicos, Contágio é um dos filmes que chega mais perto da realidade. E isso graças ao apoio de um cientista que trabalha na Universidade de Colômbia no setor de epidemiologia, e foi graças a esse cara que eles conseguiram construir um roteiro que fosse bem alinhado com fatos reais. Esse cientista, que também é professor universitário, que foi o consultor médico da produção, se chama Dr. Ian Lipkin, e por sinal, hoje foi divulgado que esse médico de fato está com o coronavírus. Que coisa terrível, né? Agora, em se tratando do filme aqui, Contágio, como vocês perceberam, a produção do começo ao fim, ela trata de forma muito didática como é que funciona a propagação desse vírus. E eu até comentando com meu esposo, comentando com alguns amigos, eu até falei, se você tem alguma dúvida em relação ao Covid-19 e como é que funciona toda essa dinâmica do vírus, tire suas dúvidas com Contágio, porque ali a personagem da Kate Winslet vai explicar para você melhor do que qualquer veículo de imprensa conseguiria fazer. Não preciso nem responder a questão do fato do filme ser ou não ainda válido e vencer o teste do tempo, né? Eu acho que mais do que qualquer coisa que eu poderia dizer aqui pra vocês, o próprio tempo já responde essa pergunta, e eu fico assim feliz pela parte cinematográfica de saber que a gente tem um diretor como Steven Soderbergh, que é um dos diretores que eu mais amo em Hollywood, fazendo filmes que são tão realistas, que conseguem unir tanto o entretenimento como fatos que são realmente embasados em circunstâncias reais e cabíveis. Ao mesmo tempo que também eu fico muito triste de ver que aquela realidade que eu assisti há 9 anos nos cinemas, eventualmente acabou se cumprindo. Independente disso, temos o filme Contágio aqui, que vai ficar para a história como um dos filmes mais verídicos da história de Hollywood. E eu espero que também, no meio de todo esse contexto que nós estamos vivendo, que é tão delicado, a gente possa descobrir algo novo. Não apenas uma nova esperança, mas também novas soluções, novos cientistas, novos dons, novos talentos, que todos nós possamos sair mais fortes dessa circunstância que é tão delicada, mas que também vai nos ensinar lições poderosas, não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre a vida em comunidade e em sociedade. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like aqui, assina o canal também,
É claro que também bota o sininho para funcionar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado. Já aproveita então e me acompanha também lá nas redes sociais. Estou no Instagram, @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um beijo pra vocês. Se protejam, se cuidem, evitem saídas desnecessárias, porque em breve todos nós estaremos juntos aí no mundão afora. Beijo!